Então, nessa perspectiva, né, que a gente abordou aí nessa primeira rodada de reflexões, né, e de colocações que vocês fizeram, fica assim uma pergunta mais concreta, né, que eu faria até para o Tiengo. Como é que fica a aplicabilidade dessa visão assim, mais ampliada, né, que não seja apenas coleta de dados objetivos, numéricos, estatísticos, né, que tem o seu papel, a sua importância, mas não atende a todas as necessidades. Como isso pode ser implementado na prática, né, na medida que hoje está crescendo assim, de forma bastante intensa, número de pessoas e profissionais interessados em ter essa área como sua própria profissão, né? O que você pensa disso aí? Penso que é fundamental o analista ele dar significado para a informação, transformar a informação em conhecimento e fazer essa ligação dessa informação depende de como ele concebe o processo. E se ele tem claro que as coisas que compõem o desempenho estão extremamente interligadas, se ele tem a clareza de como isso se relaciona com o contexto que ele está, na hora de coletar a informação e analisá-la, ele vai dar significado transformando em conhecimento. E para isso ele precisa ter claro o propósito para qual essa informação vai servir. É como se tivesse uma cabine de um avião. Para mim aquilo não é informação, e tem várias informações naquele painel. Só que eu não consigo dar significado porque o meu estado de conhecimento sobre aquilo não me permite fazer nem a leitura e muito menos relacionar as informações. Então o analista com essa perspectiva ele consegue fazer a relação e escolher melhor as informações de forma com que ele não colete e invista tempo em coisas que não são tão necessárias para essa perspectiva. Então, Diego, mas aí você está dizendo que o analista, né, de desempenho ele tem que transformar a informação, né, o dado, informação em conhecimento para dar sentido, aquilo tem que dar um sentido. Agora, eu perguntaria para o Rodrigo, o sentido, na verdade, tem que ter para o treinador que vai ter a tomada de decisão e não para o analista de desempenho, né, que muitas vezes a gente nota isso, né? Os clubes, eles têm hoje, tem alguns que têm o departamento de inteligência, né, e de desempenho, e até com várias pessoas. A gente já observa aí clubes que têm um número bastante razoável, né, ainda não comparável com a Europa, mas um número bastante grande. E tem outros clubes de menor porte, né, que têm dificuldade, às vezes tem uma pessoa para isso, às vezes nenhum. É um membro da comissão técnica que assume esse papel de fazer a coleta desses dados, dessa análise de desempenho. Como é que você vê essa relação entre quem faz a coleta, né, transforma aquela informação em conhecimento, provavelmente chega às suas próprias conclusões, mas há uma outra etapa que quem vai tomar a decisão transformadora, vamos dizer assim, é o treinador. Como é que você vê isso? Eu vou até contar uma experiência recente, né? Lá na Ponte Preta, a gente não tinha um departamento de análise de desempenho, a gente tem um centro de inteligência e análise de desempenho. Mas nós tínhamos pessoas envolvidas dentro das comissões técnicas que cuidavam da análise, né? E essas pessoas estavam subordinadas ao significado que o treinador buscava para o jogo dele, né? E hoje a ideia, por exemplo, na Ponte Preta é que a gente tenha um modelo do clube de trabalho, que a gente tenha uma ideia filosófica e cultural que envolva o clube. E aí, então, o Centro de Inteligência e Análise de Desempenho não é mais subordinado, né? Ninguém está subordinado ao treinador. É um departamento que está subordinado à coordenação, que conversa com as comissões técnicas. E a linguagem, o significado, o sentido das coisas também não é mais do treinador, é do clube. Né? Então, o clube ele tenta criar uma ideia para que todos possam olhar para o fenômeno da mesma maneira. Né? E aí, quando eu penso num jogador, eu penso no jogador para o clube. Que às vezes as pessoas dizem assim, pois vamos dispensar um jogador porque de repente não tem perfil para o clube. Pô, daqui a pouco ele está no São Paulo. Que ótimo, que ele não desistiu e que ele tenha perfil para o São Paulo. Não há problema da Ponte Preta perder um jogador para o São Paulo se ele não serve para a Ponte. Porque
Porque pode ser que não sirva para a Ponte, e pode ser que não sirva para o São Paulo, e pode servir para o, sei lá, para o Atlético Mineiro. E isso está atrelado à sua questão, ao significado que a gente está dando para o processo, para a análise do processo, mas todos envolvidos e vestindo o mesmo óculos. Tá. E nessa perspectiva, Gabriel, qual a sua análise? O que você acha, por exemplo, que a psicologia do esporte, né, poderia contribuir, vamos dizer assim, na gestão desse setor estratégico hoje dentro de um clube de futebol? Eu estou pensando aqui assim, que tem a psicologia do esporte, tem algumas coisas, mas um pouco na linha do que o professor Leitão estava falando, o que ele está dizendo é de um elemento da psicologia organizacional, né? De você pensar que não basta, até às vezes acontece isso por um modismo, vai lá e cria um departamento de análise de desempenho, chama o cara de analista do desempenho e tal. Se você não prepara a organização, porque independente de qualquer coisa, os clubes são organizações civis e tal, mas meio mescladas com um aspecto empresarial, mas são organizações. Se a organização não estiver preparada e não tiver também sendo inserida num projeto de ter um departamento de inteligência, ou seja, o departamento de inteligência não pode ficar isolado ali como um lugar e que significa um monte de dados e busca um monte de dados e depois vai tentar convencer técnicos e coordenadores da sua relevância e da sua importância. Assim, é um processo que, da maneira como ele exemplificou, tem que ser inserido num contexto maior de evolução de uma inteligência do clube, né? Não só do jogo que está acontecendo. Isso é um ponto que seria mais na seara da psicologia organizacional. Na parte da psicologia do esporte, pegando o gancho do Thiago, acho que esse processo de significação do dado, eu vejo muito como, eu brinco que é uma coisa, a metáfora de fazer vinho, né? Porque fazer vinho, né, eu não sou nenhum especialista, mas o mínimo eu sei que você precisa ter bons geólogos para fazer a testagem do solo e usam equipamentos para isso, e aí análises químicas e os melhores fertilizantes, e aí pessoas, agrônomos para fazer a avaliação do clima e o tipo de semente a ser utilizado, e aí você tem um processo de coleta mecanizada e de preensão mecanizada, e aí os tonéis... Entende bastante. Então tem todo um processo, mas é o básico de qualquer coisa. Mas eu digo assim, tem muita tecnologia e conhecimento técnico aplicado na coisa. Então, mas por mais que você tenha esse conhecimento técnico, essa coisa bastante tangível e qualitativa e tecnológica envolvida, você vai sempre precisar de um enólogo com a língua de ouro que consegue pôr aquele vinho na boca e identificar se aquele vinho serve para tal mercado, tal mercado. Ou seja, há sempre aquilo que é a informação tangível que eu mensuro, que eu organizo por meio de softwares e o que eu identifico por meio de técnicas de observação e eu organizo cientificamente, digamos assim, e sempre um aspecto intangível que tem mais a ver com a sensibilidade e tal. Então, se eu vou falar com um cara que vai pretender trabalhar com essa área ou implementar essa área dentro da sua organização, do seu clube, é entender que precisa muito desse aspecto técnico, tecnológico, sem dúvida, eu sou bastante a favor, só que ao mesmo tempo, e aí a psicologia contribui, um pouco na primeira pergunta que eu respondi, nessa costura interna entre essas diferentes informações e tal, para ajudar técnicos, analistas, dirigentes e tal, a ter a sensibilidade para sacar coisas, né, de maneira informada. Isso na psicologia é muito básico, eu tenho um monte de teoria, então a minha sensibilidade ela é educada para ajudar o outro. Nesse aspecto, entendeu? Então, um ambiente tangível e quantificável e tal, e um outro que é intangível, que tem a ver com a sensibilidade, com a intuição, com a capacidade interpretativa do analista, do dirigente, assim por diante.